muita gente pensa assim, nossa, estou fazendo administração, estou fazendo economia, para que eu estou estudando cálculo? Limite, derivada integral, para que eu estou estudando isso? Será que existe alguma aplicação, né, no mercado de trabalho mesmo? Cara, na administração eu vejo muito menos. Assim. Na economia você tem muita, né? Você usa muita fórmula, então você usa os teoremas ali, você tem que, sei lá, se você for virar um acadêmico, né? Mais ainda, você tem que saber para usar, mas assim, no mercado você usa muitos teoremas, muitas coisas ali para você fazer uma previsão, às vezes, né? Conseguir mexer estatística. Da administração eu acho que tem menos, mas assim, eu acho que desenvolve o raciocínio, né? Aquilo que o povo fala, que o pessoal fala na faculdade, não, porque cálculo é muito mais do que você só está aprendendo a fazer conta. É você tipo, desenvolver um raciocínio para você usar depois. Então, tipo, por exemplo, eu cheguei na contabilidade mais tarde, em matérias de mercado financeiro, e assim, esse conhecimento de cálculo facilita você de navegar ali nas expressões, nas fórmulas que eles jogam em você. E também a estatística tem muita aplicação, mais aplicação na administração que o cálculo, eu acho. E depende muito da área que você vai seguir também, né? Eu acho que naquela área de investimento, montar carteira de cliente, o cálculo é muito importante, porque uma das principais aplicações do cálculo é você otimizar. Então, você calcular o ponto máximo ou o ponto mínimo, você gera uma função de custo, uma função de risco de uma carteira, por exemplo. Aí você usa, né, os teoremas de cálculo para você calcular o risco mínimo e, ao mesmo tempo, ter um lucro máximo. Né? Então, dependendo do que você for trabalhar, o cálculo é extremamente importante. Não, e assim, é muito importante mesmo, né, Theo? Tem uma coisa que a galera na economia costuma brincar, né, que o economista é o especialista em prever o passado e o analista de ações é um especialista em errar o futuro. Assim, tipo, se já com esses instrumentos todos já é difícil você acertar, né? Já é difícil você prever, imagina sem eles, né? Que você torna o trabalho 1000 vezes mais difícil. Então, você ter essas ferramentas nas mãos, assim, é muito importante. Assim, não tem nem como descrever o quão importante que é para essas áreas. E, assim, eu acho que um complicador que eu acho que era muito disso era o livro do Stuart, que, assim, todo mundo conhece, todo mundo usa, mas é o livro menos didático que eu já usei na minha vida. Assim, ele não te ensina nada, cara. É difícil demais de usar. Inclusive, foi o maior valor no meu cálculo 2, que eu me lembro, era as apostilas que você fazia, que a gente fazia, né, uma explicação, e depois a gente fazia lá os exercícios selecionados, porque o Stuart tem esse problema também. O Stuart estava tudo tranquilo, um monte de exercício normal, casual, e aparecia um exercício absurdo no meio, um trem que, assim, que era teorema de universidade, de mestrando, entendeu? Uns trem que não dá para fazer. É muito difícil estudar. E tem muita coisa do Stuart que é assim também. É fácil ver que aí ele pula tipo umas 3 páginas de conta, né? Que na cabeça de quem escreveu ali é óbvio. Aí ninguém entende nada. De onde? Como é que isso aqui chegou aqui? É muito difícil estudar. Exatamente. Do zero, sabe? Exatamente. Quem está aprendendo cálculo, estudar só com o livro do Stuart. Nossa, se você não tiver um professor, né, te direcionando ali. Eu lembro que eu fiz essas apostilas e o meu principal foco era esse. Tipo, em vez de você estudar o livro do Stuart, fazer todos os exemplos do Stuart, eu pego um exemplo que eu sabia que caía mais em prova, né? Aí eu explico esse tipo, né? Esse exemplo, e coloco 10, 15 exercícios que são semelhantes. E não é uma coisa que você acha fácil no Stuart. Porque às vezes tem um exercício no capítulo 1, aí tem outro lá no 3, é tudo misturado. Tem exercício muito difícil, tem exercício muito fácil. E eu criei essa apostila mais para direcionar, né? O aluno consegue focar realmente no que cai na prova. Isso faz diferença. Exato. Você vê aquele livro com aquela linguagem, dá vontade de desistir. Cara. É um absurdo. Parece que você está lendo um livro em outra língua. É muito difícil. Aquele livro é maluco, cara. Eu realmente enlouqueci estudando cálculo 2 com ele. O cálculo 1 também, mas o cálculo 1 tinha a facilidade que o Marcelo era muito didático. Então, a gente acabava não precisando ir muito atrás do Stuart, porque, pô, eu tinha sempre meu caderno com todas as anotações. O cálculo 2 acabava que, tipo assim, não é nem culpa o Lucas por isso, mas, assim, era muito difícil ser didático explicando aquilo ali, sabe? Era muito complexo para ser didático. E aí você era obrigado a apelar, às vezes, para o Stuart, que, assim, era zero... Não dava para usar. Você não podia confiar que ele ia te trazer uma solução ali. Às vezes atrapalhava mais do que ajudava, né? Não, você saía de lá com mais dúvida do que antes. Você saía de lá com mais dúvida que antes, tipo assim.
Você questionava a própria matemática depois de usar aquele livro. Era muito loucura. Nossa Senhora. Complicado. Não é um livro fácil de acompanhar. Não é um livro fácil. No cálculo 2, qual foi o seu professor, você lembra? Se não me engano, foi o Lucas, não foi? Foi o Lucas Duarte. Lembro dele. No cálculo 2 do IBMEC, né, de IBH, a gente estuda gráfico em 3 dimensões, então você tem que aprender a esboçar esfera, elipsoide, paraboloide, tem que saber elipse, circunferência, as cônicas. Tem também limite derivada integral, que é tudo que você aprendeu no cálculo 1, só que agora com 2 variáveis. Então você tem limite de x e y, derivada integral com x, y e z, você tem integral dupla, integral tripla, né? Então é tudo que você viu no cálculo 1, só que no mundo tridimensional com mais variáveis. E eu acho que a principal dificuldade do aluno é entender a terceira dimensão, né? Você está acostumado lá a desenhar a parábola, a desenhar a reta, só que o nosso mundo é em 3 dimensões. Então, é uma coisa muito nova, né? O cálculo 2 eu acho que assusta muito quando você chega. O cálculo 2 assusta, porque, tipo assim, eu acho que assim, eu nem culpo muito o IBMEC, eu não acho que seja culpa do IBMEC isso, eu acho que é uma coisa da matéria mesmo, né? Que, tipo, você sair do trabalho em uma dimensão, em 2 dimensões, uma dimensão, para trabalhar com 3 dimensões, cara, é um salto gigantesco. É muito difícil. É muito difícil mesmo. E aí, tipo, o aluno não consegue ver isso. Eu mesmo tive difícil ter essa perspectiva, né? Cara, é muito difícil você ver essa... Tipo assim, você tá lá, você primeiro tá trabalhando com gráfico aqui, né? O gráficozinho reta. Reta aqui, o limite ele vem até aqui e depois ele sai aqui. Beleza. Agora, você sai disso para... não, agora a gente tem 3 dimensões aqui, ó. E aqui a bola tá aqui, e aí você... Tá no ar, né? Tá no espaço. Aí começa a ficar meio difícil de enxergar o que está acontecendo. Fica um pouco abstrato, né?